Nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil. Não tem conversa. Essa não é uma frase qualquer, é a declaração de guerra diplomática do presidente Lula, direto da Europa, contra a maior potência do mundo, os Estados Unidos. E o motivo não é petróleo, não é economia, é a expulsão de um homem, um delegado da Polícia Federal Brasileira. A pergunta que vale $1 milhão é: o que esse delegado fez de tão grave em solo americano para causar uma crise dessa magnitude? E quem é a figura sombria no centro de tudo isso? Para entender a fúria de Lula, precisamos voltar alguns dias. O nome no centro do furacão é Alexandre Ramagem. Lembra dele? Ex-diretor da ABI no governo Bolsonaro, ex-deputado e hoje, um foragido da justiça brasileira. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 16 anos de prisão por sua participação na trama golpista. Em vez de se entregar, Ramagem fez o que muitos fazem, fugiu. E o destino escolhido foi a Flórida, nos Estados Unidos. Ele só não contava com um detalhe: a cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e o ICE, o Serviço de Imigração americano. E é aqui que entra o nosso personagem principal, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. Marcelo Ivo era o oficial de ligação da PF em Miami. Sua função? Exatamente essa: ajudar as autoridades americanas a identificar foragidos brasileiros. E ele fez seu trabalho. Ramagem foi localizado e preso pelo ICE em Orlando. Vitória da justiça, certo? Errado. Completamente errado. Apenas 2 dias depois, Ramagem foi solto. E logo em seguida veio a bomba. O governo americano, através de uma postagem fria e direta no Twitter, anunciou que estava pedindo a saída do delegado brasileiro do país. A justificativa? Uma acusação gravíssima. Segundo a Casa Branca, o delegado tentou manipular o sistema de imigração para estender perseguições políticas em território americano. Ou seja, na prática, os Estados Unidos acusaram o Brasil de usar seus agentes para uma caça às bruxas política. A notícia caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. E pegou Lula em plena viagem oficial pela Europa. A resposta não veio por nota oficial, não veio por um porta-voz. Veio dele. Direto, reto e furioso. Em uma coletiva na Alemanha, Lula não mediu palavras. Fui informado hoje de manhã, disse ele. Acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil. Não tem conversa. Ele continuou, subindo o tom. Nós não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Reciprocidade. No mundo da diplomacia, essa palavra é dinamite pura. Significa que, para cada ação de um lado, haverá uma ação igual e contrária do outro. Se os Estados Unidos expulsam um agente nosso sob essa acusação, o Brasil se reserva o direito de expulsar um agente americano. É o famoso olho por olho, dente por dente em ternos caros e embaixadas. É a maior crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos em anos, e ela está só começando. Mas vamos ser cínicos como um bom fofoqueiro deve ser. Porque os Estados Unidos, que antes prenderam Ramagem, de repente o soltam e se voltam contra o delegado brasileiro que ajudou na operação. O que mudou em 48 horas? As fontes de Washington e Brasília fervem com teorias. A primeira, e mais óbvia, é a pressão política. Aliados de Ramagem e do ex-presidente Bolsonaro têm forte influência em certos círculos republicanos na Flórida. O senador Marco Rubio, por exemplo, chegou a pedir explicações ao governo americano sobre a prisão de Ramagem logo após ser contatado por Eduardo Bolsonaro. Será que o lobby falou mais alto que a cooperação policial? A segunda teoria é ainda mais complexa. A nota do governo americano fala em contornar pedidos formais de extradição. Isso sugere uma briga burocrática. O Brasil, ansioso para prender um foragido condenado, talvez tenha usado a via da imigração, mais rápida em vez do lento e complexo processo de extradição. Para os americanos, isso pode ter soado como uma manipulação do sistema deles, uma afronta à sua soberania. E como sabemos, os Estados Unidos são sensíveis com sua soberania. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, joga panos quentes, mas sem recuar. Ele afirmou que a atuação do delegado estava totalmente respaldada por acordos de cooperação e que o governo brasileiro ainda aguarda esclarecimentos formais, já que soube de tudo por um tweet. Sim, você ouviu direito. Uma crise diplomática anunciada em 280 caracteres. O mundo moderno, senhoras e senhores. No fim do dia, o que está em jogo aqui é muito maior do que a prisão de Alexandre Ramagem. O que está em jogo é a palavra soberania. O Brasil se sente no direito de usar mecanismos de cooperação para buscar foragidos da sua justiça. Os Estados Unidos se sentem no direito de controlar quem é preso e como em seu território, acusando o Brasil de perseguição política. A fala de Lula prometendo reciprocidade é um recado claro. É o Brasil dizendo que não vai aceitar ser tratado como um quintal, onde suas leis e decisões judiciais podem ser ignoradas. É uma aposta alta.
Expulsar um agente americano poderia escalar a crise para níveis imprevisíveis, afetando o comércio, investimentos e a já complexa relação entre os dois países. Mas a pergunta que fica no ar é: e se Lula não fizesse nada? Que mensagem o Brasil passaria ao mundo se um delegado, cumprindo seu dever em uma missão oficial, fosse expulso e o país simplesmente aceitasse a acusação de perseguição política? Às vezes, na fofoca e na política, o silêncio é a pior resposta. Lula escolheu o barulho. E agora, o mundo todo está assistindo para ver quem vai piscar primeiro. Essa briga de gigantes está longe de acabar. Mas enquanto a diplomacia pega fogo aqui dentro do Brasil, outra bomba está prestes a explodir, envolvendo um esquema milionário e o nome de um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Asterisco, 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 asterisco. No nosso próximo vídeo, vamos revelar os detalhes chocantes que a mídia tradicional está com medo de contar. Para não perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer ficar de fora dessa fofoca.